Tá sendo gravada a aula já, tá? Minha câmera aqui vai ficar mais leve. Pessoal, tá aparecendo a minha tela do Moodle ali para vocês? Tudo certinho? Sim. Beleza, obrigado. Olha só, eu passei para vocês as diretrizes do trabalho, que é a orientação ali do projeto, como se fosse a diretriz de uma concessionária, tá? Aí, para vocês terem informação, eu passei também a diretriz oficial, que é a diretriz da Corsã mesmo, para esse loteamento, tá? Esse loteamento foi um aluno que tinha, era acho que do município de Feliz, se eu não me engano, tá? E ele então disponibilizou o projeto para a gente, nós aproveitamos, já no interesse dele que fosse feito, nós fizemos o projeto e ele deu as diretrizes da Corsã. Nós não vamos usar elas, tá? Mas só para vocês conhecerem, já saberem como é que funciona. Então, a diretriz oficial apenas a título de conhecimento. E passei a planta em DWG e em PDF também, ok? Então, vou abrir primeiro as diretrizes do trabalho aqui para mostrar para vocês. Tá, pessoal? Então, aqui está aparecendo bem, está bem visível para vocês? Querem que eu aumente o zoom? Olha só, o que foi passado. Foi dado o ponto de tomada, como a concessionária faria, tá? Eu acho que até usei o mesmo ponto de tomada da concessionária, ok? E aqui já foi dado aqui um cuidado que vocês têm que ter, tá? Normalmente a concessionária não passa duas cotas piezométricas. Normalmente a concessionária, vamos abrir a da Corsã aqui até para comparar, só para vocês poderem ver aqui como é que é a diretriz oficial aqui. Olha aqui, ó, essa é a diretriz oficial para esse loteamento, tá? Aqui dá as informações e tal, e vamos ver onde que está. Ó, aqui está o ponto de tomada, olha aqui, ó. O ponto de tomada deverá ser na rede PVC de Fofô, na rua Reverendo Cônego, João Becker, esquina rua Hermindo Meia. Aqui foi dada a pressão disponível, tá? A pressão disponível é quando seria assim, tu colocar um manômetro no tubo, ali no ponto de tomada mesmo. Então tem 120 metros de coluna d'água, tá? É uma pressão muito alta, né? Bem mais alta que a norma permite. A norma fala em 400 ou até 500 kPa, que equivale a 50 metros de coluna d'água, aproximadamente. Então, vejo que a Corsã ali naquela rede tinha uma pressão bastante elevada, tá? Até, eu diria que mesmo sendo um tubo de PVC de Fofô, que é um tubo mais resistente um pouquinho, é bastante alta a pressão para ele. Tem risco de romper a tubulação, tá? Mas, de qualquer forma, então, essa é a diretriz dada pela Corsã. O que eu fiz? Eu dei para vocês, em vez da pressão, eu já dei o nível piezométrico. Eu já somei aqui a cota do terreno, tá? Por que eu fiz isso? Porque se vocês olharem, depois eu vou abrir a planta, vocês vão ver que não tem, nesse ponto ali, da Rua D com a Armindo Meyer, não tem as cotas, não tem as curvas de nível aparecendo no projeto. Então, eu já disse para vocês o nível piezométrico, tá? E eu fiz um pouquinho diferente da Corsã. A Corsã deu uma pressão única, não sei que horas ela pegou. Eu já dei para vocês um nível piezométrico mínimo, que é para vocês olharem nesse mínimo, vocês vão olhar a perda, a pressão dinâmica, ou seja, com a perda de carga, ver se vocês atingem no mínimo os 100 kPa, né, os 10 metros de coluna d'água, e também dei a máxima, que é para vocês olharem esse 170 no projeto, aqui, de novo, repetindo, é o nível piezométrico máximo, tá? Não a pressão. O nível piezométrico de 170 metros de coluna d'água, está somado a pressão e a cota do terreno no ponto de tomada, tá? Que para vocês não importa qual é nesse caso, como eu dei a cota piezométrica, você não precisa saber quanto é a pressão nesse ponto, nem quanto é a cota do terreno. Você precisa saber a cota piezométrica, que vocês vão botar na planilha.
Esse 170 vocês vão verificar a pressão estática máxima, sem a perda de carga, tá? Então, para vocês verem se fica dentro daquele limite de 50 MCA, né? 500 kPa, ok? Então, eu dei uma coisa mais acadêmica aqui para vocês, mais detalhadinha que a Corsa nesse aspecto. Aí as diretrizes de projeto, K1, K2, o que vocês têm que usar, então? Aqui eu não dei um valor específico. O que eu passei? Vocês vão ter que pesquisar as diretrizes da concessionária, tá? Cada grupo vai escolher uma e me informar. A gente pode montar uma tabela depois. Vocês vão pesquisar. Por exemplo, Corsã tá fácil, né? Corsã é só pegar aqui, ó. Tá? A Comusa também vocês já viram que tem. É bem tranquilo de achar todas elas, tá? Se alguém não achar, me avisa, a gente pesquisa ali junto, ok? Mas vocês vão pesquisar diretrizes. Essa aqui é uma diretriz específica para um loteamento, tá? Mas provavelmente esses valores sejam padrão aqui da Corsã. Mas se vocês quiserem, vocês podem entrar no site mesmo da Corsã e procurar ali diretrizes para projeto de loteamento, que não é específico para um loteamento, como é esse que eu tinha mostrado para vocês. Então, cada grupo vai usar uma. Eu não sei quantos grupos vão ser exatamente, tá? São grupos até 5 alunos. Eu não vi quantos tem na turma. Se tiver, por exemplo, 6 grupos, 7 grupos, repete, não tem problema. Ok? Aqui, o que vocês devem entregar, porque muitas vezes é uma dúvida que os alunos têm, o que precisa ser entregue, aqui está bem detalhadinho, tá? Então, aqui é a minha exigência de entrega de trabalho. Tá? É como se vocês tivessem um cliente, o que o cliente quer receber. Tá? Então, vocês deem uma lida nisso com calma, não estranhem, não ter os valores, vocês vão ter que buscar nas diretrizes da concessionária, bem tranquilo de achar, tá? Busquem no site deles. E o ponto de tomada está aqui. Deixa eu abrir agora o projeto, a planta baixa aqui para mostrar para vocês. Ó, então o ponto de tomada que eu dei para vocês está aqui, ó. Rua Hermindo Meyer com o Armindo Meyer com esquina com a Rua D, tá? Na realidade é Hermindo Meyer, tá? Acho que eu peguei das diretrizes da Corsã, também estava Armindo Meyer, se não me engano. Ok, mas tudo bem. De repente o nome está errado na planta lá da Roma. Isso não tem problema para nós. Me achando agora. Então, o ponto de tomada está aqui. Não tem a cota, mas foi dado a cota piezométrica, então não tem problema você não saber a cota terrena. E aí vocês têm aqui as curvas de nível. É lançar o traçado aqui da rede. Vocês vão ver uma característica desse projeto aqui, ó. É um projeto relativamente pequeno, não são tantos lotes, tá? Mas ele tem uma questão que vai complicar um pouquinho o projeto para vocês, para atingir a pressão dinâmica mínima e a pressão estática máxima, que é o seguinte, olha a variação de cota, vamos ver as curvas de nível aqui. Está parecendo bem fraquinho ali, ó. Ali, ó. Tá de 2 em 2 metros, tá? Não tá de metro em metro, então vocês vão ter que interpolar também. Ó, tá na 58 aqui embaixo, 54 lá na entrada do loteamento, tá? 54, 56. E chega lá na ponta a 118. Vejam então, nesse lote que vai estar no 118. O que acontece, pessoal? Vocês têm uma pressão, uma cota de terreno de 52 a 118. Vocês têm mais de 60 metros de variação ali. Ou seja, ou vocês vão ter que colocar uma bomba, vão ter que bombear para chegar aqui em cima, ou se a pressão lá embaixo, no ponto de tomada, for suficiente para chegar aqui em cima, vocês vão ter que botar aqui uma válvula redutora de pressão, tá? Mas lembre que se vocês botarem uma válvula redutora de pressão na rede que está subindo aqui, vai baixar a pressão aqui como vocês querem, mas vai baixar para aqui também. Então, vocês vão ter que fazer ou duas redes,
ou buscar alternativas, tá? Eu não vou dizer como é que vocês vão solucionar isso agora. Vocês vão primeiro pensar em soluções, tá? Quando vocês forem fazer o projeto. Aí depois a gente troca uma ideia. No decorrer tem mais de uma solução, tá? Aí o conhecimento que vocês vão adquirindo agora ao longo do grau A, vocês vão ter condições de tomar essa decisão. Beleza? Então esse loteamento tem essa peculiaridade. Ele não é para esgoto, ele vai ser fácil de fazer, tá? Porque o caimento tá óbvio que o caimento do esgoto vai ser para cá, tá? Mas para a água ele vai ter uma variação de pressão muito grande e o ponto de tomada está na parte baixa, né? O ponto de tomada está lá embaixo, tá? Talvez vocês vão ter que bombear, ou como a cota piezométrica lá no ponto de tomada é relativamente alta, a pressão é alta, talvez a solução seja botar um reservatório lá em cima, tá? Uma das soluções. Então aí vocês vão ter que refletir sobre essa questão e a gente vai discutir junto, então, no momento adequado. Isso, pessoal, então vocês vão seguir a diretriz do trabalho e a questão e a planta aqui do loteamento. Também está dado em DWG, tá? Talvez DWG seja, acho que esse aqui até não é tanto. Quando eu pego os meus projetos, são projetos mais antigos, projetos lá de 2002, 2003, ali pode estar um DWG, uma versão muito antiga. Esse aqui eu acho que já é mais novo, tá? Então, talvez você já tenha até altimetria. Qual é a vantagem de ter altimetria? Aí vocês não precisam, por exemplo, um ponto da rede ficou aqui, tá? Aí vocês estão entre a cota 56 e 58, por exemplo. Vocês vão ter que interpolar aqui. Deu 56,9. Tá? Vamos fazer com uma precisão de 1 décimo, 10 centímetros, né? No máximo isso, que mais pressão que isso você não consegue. Então, vocês vão ter que interpolar as curvas de nível. Se você tiver a altimetria correta ali no DWG, é só passar o mouse e vocês vão ver ali. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o trabalho? Tudo tranquilo? Professor. Oi? Pode falar. Boa noite, professor Alessandro. Boa Professor, noite, Alessandro. eu estou iniciando essa semana. Já andei olhando a primeira, segunda aula aí. Eu vi que já tinha visto que tinha esse trabalho aí, os grupos. Como é que vão ser feitos os grupos? Eles já foram feitos, não foram? Tem mais alguma outra? Como é que é a nota do grau? É só o trabalho? Tem prova? Não, isso está disponível ali, está na primeira aula eu passei para vocês, como é que chama? Ali da disciplina, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Mas, dê uma olhada. acho que está aqui, deixa eu ver. Plano de ensino, né? Tá ali no plano de ensino diz, mas as notas vão ser o seguinte, já vamos relembrar isso. As notas vão ser assim: grau A, 40% da nota é a prova que nós vamos fazer, e 60%, a prova vai ser sobre sistema de abastecimento de água, tá? Todas as etapas que envolvem o sistema de abastecimento de água, que a gente já começou a ver. Nós estamos vendo a parte rede, que é a parte final, para que você já possa fazer o projeto. E 60% da nota vai ser o trabalho. Tá? O trabalho do grau A é também o trabalho referente ao abastecimento de água desse loteamento aí. Tá? Grau B é a mesma coisa. Grau B, 40% da nota é a prova, que vai envolver esgotamento sanitário e drenagem. Tá? E 60% da nota é o trabalho. No trabalho que eu vou ver se eu vou passar a drenagem junto ou só o esgotamento sanitário. Vou ver se não vai ficar muito grande o trabalho para vocês. Basicamente isso, tá? Não sei se... E grupos foram feitos já, não foi? Uma coisa que tu pode pedir pro pessoal aí é te acrescentar, tu manda ali no chat o teu telefone, tá? E pede pro pessoal te incluir no... A gente tem um grupo de WhatsApp. Okay. O pessoal tá se organizando. Ninguém me passou a lista ainda, eu acho. Deixa eu ver até aqui, mas eu acho que ainda não tô com a lista dos grupos. Vamos ver aqui. Aqui vocês podem botar, tá? Não teve nenhum envio ainda. Então, pessoal, até vocês podem fazer o seguinte depois, botar aqui em PDF, em Excel, como vocês acharem melhor. Cada grupo bota aqui, depois eu junto essas informações, o grupo, tá? Olha só, nós somos 36 participantes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar que sejam 7 grupos Não, pode ser 6 grupos de 6 alunos. Beleza? Tá?
Então, em vez de ficar 5 alunos, vou deixar ficar 6 alunos. Vou dividir mais o trabalho aí para vocês, tá? Fica mais tranquilo. Então, aí ficam seis grupos. Aí vocês podem definir aqui, ó. Conversem, tá? Quando vocês definirem o grupo, já botem ali. Primeiro grupo que botar vai escolhendo. Eu quero o Samay de Caxias. Eu quero... pessoal, tem um grupo de Novo Hamburgo, aqui não tá. Incluam a Comusa no 6º grupo, tá? Tem o pessoal aí de Novo Hamburgo, se forem fazer junto o trabalho, mesmo que tem, eu sei que tem alunos que participam, pode falar, não precisa... O Marcos. Sim, professor, a gente gostaria de fazer sobre a Comusa daí. Beleza, aí faz assim, ó, manda tanto no WhatsApp, quanto você pode fazer o seguinte para facilitar a minha vida, tá, pessoal? O primeiro grupo, salva um Excel ali, tá? Salva o Excel que todo mundo possa editar, bota lá, grupo 1, Marcos e os demais membros do grupo, tá? E bota Comusa, ok? Grupo 2, aí vocês vão escolhendo, cada um vai escolhendo uma dessas concessionárias aqui, tá? Eu acho que numa apresentação que eu passei para vocês, tem até os sites para encontrar lá as diretrizes delas, mas é bem fácil, tá? Eu acho que só a Kazan não me lembro de ter pesquisado ultimamente, mas a Corsan é bem tranquilo, o Samay eu sei que também tem, o Demai deve ter, tá? Então, aí façam isso, salvem lá nessa pasta aqui. Né? Nessa pasta para upload aqui do trabalho, que vocês depois vão salvar o trabalho, o primeiro grupo já bota um Excel ali e diz grupo 1, Comusa e tal, e membros do grupo, tá? Pode fazer 3 colunas assim, e aí os demais vão usando esse mesmo Excel ali, não preciso fazer outro, vão preenchendo conforme vão definindo o grupo, tá? Tentem trabalhar todos com 6 alunos, preferencialmente isso, tá, pessoal? Para que os grupos não fiquem disparelhos. Como a gente vai estar virtual, mesmo que tenha daqui a pouco, só tenha 5 pessoas de Novo Hamburgo, convide um colega de outra cidade, não tem problema, tá? Isso, Marcos, mais alguma questão? É isso aí. Beleza? Alessandro, alguma dúvida? Por enquanto é isso, professor. Obrigado. Tá, aí te organiza aí com o pessoal, tá? Eu não sei se tem 36, eu não sei se esses 36 tu já está incluso ou não, tá? Mas eu nem sei onde eu olho a lista aqui. Bom, vocês sabem olhar melhor que eu. Depois vocês olhem a lista de presentes ali que vocês vão ver se já estão inscritos. Deve já estar, né? Então, se dividam. Qualquer coisa aí, a gente faz um grupo menor ou maior, se for o caso. Certo, pessoal? Então, do trabalho é isso. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. A minha ideia é assim, ó, a partir, talvez não da próxima aula, que vocês ainda não vão ter começado o trabalho, mas das outras aulas, vocês irem tirando dúvida. Vou deixar lá no início 15 minutos, depois 1 hora, se for preciso, para o trabalho, tá? À medida que for se aproximando da entrega, a gente vai aumentando esse tempo. Importante, pessoal, até a aula de hoje, tá? Vejam, a gente teve nós já tivemos 2 ou 3 aulas da parte rede, tá? E agora, hoje, a gente vai ver redes malhadas, que é o mesmo conceito hidráulico de redes ramificadas, é tudo rede de abastecimento, mas só elas são em malhas. Quem já assistiu a aula já sabe a diferença ali, elas estão em anéis e tal, então tem mais dificuldade de saber o caminho da água, então tem que ter um artifício, uma artimanha de cálculo. Depois disso, pessoal, a gente vai entrar em adutoras a aula que vem. Então, basicamente, o que vocês vão ver para o trabalho vai estar nessas primeiras aulas, por isso que eu já comecei por redes, tá? E depois reservatório e talvez, se for o caso, elevatório. A adutora, a gente não vai fazer a adutora para o loteamento do tamanho que a gente está fazendo, tá? A princípio, o conceito de adutora é importante hidraulicamente, a gente vai usar para projetos de adutoras, mas não vai aplicar diretamente no trabalho
nesse trabalho especificamente, tá? Reservatórios um pouco mais e talvez estações elevatórias, estações de bombeamento. Então, essa é a previsão das aulas. Aí, com o que vocês vão ver hoje, vocês estão prontos para fazer o projeto. Claro, daqui a pouco vocês vão ter dúvida de orçamento, de outras coisas. Depois me lembrem, pessoal, me mandem no WhatsApp, que eu passo para vocês também modelos de memorial descritivo, não que vocês seguiam eles, mas só para vocês terem uma ideia, que algumas vezes os grupos perguntam, professor, como é que é um orçamento, como é que é um memorial? Eu vou mandar modelos para vocês, tá? Não é obrigado a seguir, mas pode adotar se quiser, tá? Beleza, pessoal, então vamos começar a ver aqui as redes malhadas. Esse aqui é um outro projeto, tá? Essa plantinha que está aqui é um projeto que eu passei em outros semestres. Só revisando aqui, antes de entrar, do que trata, qual é a diferença entre rede ramificada e rede malhada? Não sei se vocês lembram. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu revisar um assunto com vocês aqui. Só porque... Um minutinho aí, pessoal. Deixa eu voltar lá na aula 2 de redes aqui. Aqui, ó, pessoal. Então, a rede ramificada é uma rede nesse formato aqui, ó. Aqui o R representa o reservatório. Não precisa ser obrigatoriamente um reservatório, tá? Mas só para dizer que o caminho da água a gente sabe. A água vai sair daqui, vai para cá e para cá. Não tem dúvida no caminho da água. Então, elas vão ter pontas de rede. Essa é uma desvantagem das redes ramificadas. Então, o que acontece nessas pontas de rede? Normalmente é um local que acumula sujeira, tá? Enquanto que na rede malhada não há esse acúmulo de sujeira, então normalmente a qualidade da água fica satisfatória em todos os pontos da rede. Além disso, pessoal, na rede ramificada, se der um problema de vazamento aqui, ó, todo mundo vai ficar sem água. Tá? Esse é outro problema da rede ramificada. Aqui um outro exemplo de rede ramificada, olha aqui, ó. Essa aqui no tipo grelha, mas o que importa é que é ramificada. De novo, a gente sempre sabe o caminho da água. Então, se der um vazamento aqui, ó, vai desabastecer todo mundo para cá. E aqui é a rede malhada. Vejam, se eu perguntar para vocês, tudo bem, a água sai do reservatório e vem para cá. Mas daqui para cá a gente já não sabe. Ela vem para cá e aí faz isso, ou ela vem para cá e faz isso? Aí a gente já não sabe o caminho dela nesse anel aqui. Tá? Então a gente pode chamar isso aqui de bloco, isso aqui de anel, ou nó, ou malha, tanto faz. Então, essa é uma característica da rede malhada. Hidraulicamente, a rede malhada acaba resultando, não num projeto do tamanho do nosso, tá? Mas em projetos maiores, a partir de 3, 4 mil habitantes, a rede malhada, hidraulicamente, normalmente ela dá diâmetros menores. Então, nesse aspecto, ela é vantajoso. Não tem acúmulo de sujeira, a sujeira não fica numa ponta de rede. E isso, pessoal, eu vi na prática e na Comusa, tá? Na Comusa, eu vou dizer, era uma rua ali perto do shopping, bem no centro. Eu fui chamado pelo pessoal que na época era bem comum os rondas, que eram pessoas que ficavam passando iam de moto ou de carro, acompanhando as redes. Não tinha tanta telemetria como tem hoje, não tinha tanta medição virtual, automática, né? Não tinha tanto equipamento para isso. Então eles faziam muita... E aí também recebiam ligações de reclamação das pessoas. Aí eles me ligaram, engenheiro, tu vem aqui que tem um morador furioso ali. Aí eu cheguei lá, era um senhor, um alemão, estava indignado, um senhor já de seus 70 anos,
E aí ele estava com 1 litro de Coca-Cola e disse, olha aqui, a Comusa está me dando Coca-Cola em vez de água, e a água está marrom. Aí eu disse, bom, eu conversei com ele, dei uma acalmada e tal, disse, não, vamos ver, vamos descobrir o que está acontecendo. E aí fui estudar os traçados das redes, lá o cadastro da rede, lá era uma rede antiga da Comusa, e eu descobri, era no centro de Novo Hamburgo, tá, uma rede lá, da época da Corsã ainda, e o que aconteceu? Era uma ponta de rede ali, bem naquela rua, a casa dele era de esquina, assim, e havia uma mudança de sistema pela questão da cota, até ali vinha de um sistema e depois, mais adiante, vinha de outro sistema. Então, a casa dele estava bem na ponta de rede, provavelmente por ser uma rede antiga, em vários pontos tinha vazamento. Quando tem esses vazamentos, entra um pouquinho de sujeira na rede, por mais cuidado que se tenha, entra um pouquinho, e aí toda essa sujeira acumulada ia acabar vindo para a casa dele, que devia estar no ponto mais baixo, topograficamente, e era a ponta de rede. Então, ele abria a torneira e vinha aquela água marrom. Aí nós estudamos, aí eu falei com o pessoal que cuidava da setorização e tal, e da operação do sistema, e aí se fez uma interligação, ligou a casa dele ao outro sistema. A diferença de pressão não era tão grande, viu que era possível, que não ia despressurizar ninguém, e se fez isso, transformou aquela rede que era ramificada numa rede malhada. Tá? Nunca mais ele teve problema de sujeira ali. Vocês vão dizer, mas a sujeira continuava entrando, professor? Sim, volta e meia entrava, até a Comusa fazer, se é que fez, depois eu saí da Comusa, não sei, mas um programa de troca de redes ali no centro, tá trocando redes de fibrocimento, de ferro por PVC, PAD, até que isso fosse feito, ia continuar tendo sujeira, mas não ia acumular num local só. Essa sujeira ia diluir pela gigantesca vazão que tinha ali no centro e tal, não ia ter maiores problemas, tá? Não ia ter grandes impactos ali para a população, que continuava tendo água com qualidade satisfatória. Tá? Então, essa é uma das vantagens da rede malhada. Realmente, a ponta de rede é um local de sujeira. O que o SAMAI aqui em Caxias faz, por exemplo? Onde não é possível malhar a rede, o SAMAI não obriga a ter rede malhada. Nem sei se chega a dizer que é preferencial rede malhada. Mas onde é rede ramificada, o SAMAI indica a colocação de registros de expurgo na ponta da rede. Tu, em vez de botar um cap, em vez de botar uma tampa, tamponar aquela rede, tu bota um registro e liga ele no pluvial, por exemplo. Aí, de tempos em tempos, o SAMAI vai lá, abre aquele registro e faz um expurgo, uma limpeza da rede. É uma alternativa que se tem, mas só que tu tem que fazer essa manutenção periódica. Okay? Enquanto que a rede malhada tem essa vantagem. Outra vantagem da rede malhada é o seguinte, se der um problema de vazamento aqui, ó, e eu tiver registro aqui, e aqui, por exemplo, e aqui, o que eu posso fazer? Daqui a pouco eu posso mudar o caminho da água e fazer com que menos pessoas fiquem desabastecidos, tá? Então, eu tendo uma boa setorização na rede malhada, eu posso mudar o caminho da água e reduzir o número de pessoas desabastecidas, ou por um vazamento, ou por uma interligação de rede que tu precisa parar o sistema, tá? Isso aqui, pessoal, vou mostrar uma figura mais à frente aqui. Do que eu estou falando. Aqui, ó. Isso aqui é um sistema de rede malhada no Japão. Olha aqui, ó. Aqui, na realidade, são... como é que eles chamam aqui? Vamos ver. Vamos chamar... Não, acho que são setores. Não, os blocos, acho que são isso aqui, ó. Isso aqui é uma quadra inteira, ou mais até. Tá? E aqui é um setor com várias quadras. Não é tão pequeno isso. Mas, então, eu tendo uma setorização correta, por exemplo, se faltar... Daqui a pouco der um vazamento aqui, eu posso, daqui a pouco, só desabastecer esse setor, ou até mesmo só desabastecer uma parte desse setor. Okay? Agora, se fosse uma rede ramificada, talvez se faltasse água aqui, eu tivesse que desabastecer todo esse setor aqui, todo esse bloco aqui. Tá? Então, essa é uma das vantagens da rede malhada. Então, ela te reduz para setores maiores. Isso aqui são coletores não, desculpe, são redes primárias, principais, tá? E essas aqui são as secundárias. Essas principais aqui, elas normalmente não abastecem as casas diretamente. Aqui que ocorre o abastecimento direto das casas, onde tem os colares de tomada ligando as casas. Se bem
em estruturas maiores, digamos assim, 5.000, 6.000 pessoas sendo abastecidos, esse bloco maior em rede malhada, ele tende a resultar em diâmetros menores, tá? Tende a tornar o sistema mais eficiente hidraulicamente. Também tem a vantagem, então, de não acumular sujeira e também essa questão de permitir que menos pessoas fiquem desabastecidos e te dá mais flexibilidade de operação e até mesmo de alteração de projeto, tá? De mudar daqui a pouco um caminho da água. Essas são as vantagens da rede malhada. A rede ramificada, normalmente, ela tem extensões menores de rede, porque tu não precisa fazer as malhas, né? Então, ela tem um pouquinho mais de economia na instalação. O dimensionamento é um pouquinho mais simples, por não ter, por tu saber o caminho da água, isso facilita um pouco, mas é só uma questão de projeto, de tu saber dimensionar rede malhada, tá? E muitas vezes pode acontecer o seguinte, por questões topográficas, o projeto mesmo de vocês vão ter locais que vocês não vão conseguir fazer malha, vocês vão ter que deixar ramificado, porque não tem arruamento ou a topografia é desfavorável para que vocês façam um bloco, tá? Aí vocês vão deixar como rede ramificada, sem problema. Tá, pessoal? Eu só quis revisar aqui para vocês antes de entrar no dimensionamento da rede malhada mesmo. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver só, me dê mais um minutinho aqui, antes de mostrar o método de seccionamento fictício. Deixa eu mostrar o método hard cross. Tá? O seccionamento fictício, nós nos detalhamos mais que ele é mais simples. No projeto de vocês vão usar o método de seccionamento fictício, tá? Ele mais que atende de forma satisfatória, tá? Agora, para projetos maiores, como esse que eu mostrei para vocês, por exemplo, várias quadras, um bairro inteiro, aí pode ser usado o método hard cross, que ele está previsto, inclusive, as diretrizes dele, não fala no método, obviamente, mas no item 3.72 da NBR 2218, fala em como é que se faz ali redes constituídas em definição de rede malhada e também os critérios para projeto. Aqui os critérios de dimensionamento que vocês já conhecem, são os mesmos da rede ramificada, tá? Velocidade mínima das tubulações 0,4 metros por segundo e a máxima é aquela que corresponde a uma perda de carga unitária de até 10 metros por quilômetro, ou seja, 0,01. Né? O diâmetro mínimo dos condutos secundários é 50 milímetros, pressão estática máxima nas tubulações 400 kPa, podendo chegar a 500 kPa, equivalente a mais ou menos 50 metros por coluna d'água, e pressão dinâmica mínima de 10 metros por coluna d'água, ou 100 kPa. Tá? Aqui os critérios que nós já vimos. E aqui, pessoal, o critério de dimensionamento está um pouquinho... Não sei se está bem visível para vocês, para mim está cortando um pouquinho a tela aqui. Espero que para você esteja aparecendo bem. O critério de dimensionamento para o uso do método, então, de iterações, que é um exemplo de método, é o hard cross, tá? Olha aqui, ó. O dimensionamento e análise do funcionamento global do sistema hidráulico devem ser realizados por simulações hidráulicas, tá? Essas simulações a gente pode fazer na própria planilha que eu passei para vocês, não tem problema. Só que a gente vai ter que fazer mais de uma iteração, que garantam residuais máximos da vazão e da carga piezométrica de 0,1 litros por segundo para vazão e 0,5 kPa para pressão. Tá, pessoal? Olha só, o dimensionamento é feito pela vazão e a análise do funcionamento pela carga piezométrica, pela pressão, ok? O dimensionamento dos condutos principais pode ser feito supondo consumos concentrados nos pontos nodais. Então, essa é uma característica que não tem como eu fazer distribuído no caso de rede malhada. Então, eu considero aqui nos pontos nodais. É o que está indicado aqui. Tá? Eu tenho que escolher, inclusive, o caminho da água.
em pontos singulares intermediários, se for necessário. Tá? Por exemplo, num ponto intermediário, se a quadra é muito grande, que represente o consumo distribuído ao longo do sistema. Os grandes consumidores e consumidores especiais devem ter suas vazões associadas a pontos nodais. Quer dizer, se tivesse uma fábrica aqui, eu poderia botar um ponto aqui, fazer um nó aqui. Isso, então, para a rede malhada. Tá? Aqui o critério de projeto, o que tem que se cuidar? Que o dimensionamento das redes malhadas se dará de acordo com os seguintes critérios. A soma algébrica das perdas de cargas nos trechos dos circuitos hidráulicos deve ser nula, ou seja, pega um determinado anel, por exemplo, esse anel aqui, ó. A perda de carga nele, claro que depende do sentido, no sentido horário tu pode dizer que é positivo, no sentido anti-horário é negativa, aí a soma tem que dar 0, tá? Sendo aceito esse residual aqui de 0,5 kPa. E a soma das vazões que afluem a um nó deve ser igual à soma das vazões que saem do nó, tá? Ou seja, também deve dar 0 a soma das vazões no nó. O que é isso? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que está chegando no nó 2, o que vem daqui. Então, aqui vai ser positivo. Aqui está saindo do nó 2, negativo. Aqui está saindo do nó 2, negativo. E aqui está chegando no nó 2. Isso eu convencionei assim. Depois eu vou verificar se está correto. Aí, positivo, então. Aí eu vou fazer essa soma, considerando os sinais, e tem que dar praticamente 0, tá? Com um residual de 0,1 litros por segundo. Então, em cada elemento de cada subcircuito, deve ser satisfeita a lei da perda de carga de Raji-Williams ou a perda de carga da fórmula universal. Tá? Então, está aqui é um exemplo para vocês verem. Aqui, ó, nó C. Nó C eu estou considerando que tem uma vazão chegando, vindo da malha 2 aqui. Então, vazão Q2. Aí eu convencionei como positivo chegando nele. Tá? Então, Q2 mais Q3 menos Q7 menos Q do nó C tem que ser igual a 0. E aqui a soma dos ΔH, aqui do bloco do anel 1. ΔH1 positivo, então eu convencionei que o sentido horário é positivo, né? O ΔH1 é positivo, ΔH2 positivo, ΔH3, ΔH4 negativos. Tá? Então, no sentido anti-horário. E a soma deles, então, tem que dar 0 também. Aceito até aquele residual. Tá? Pessoal, esse material está disponível para vocês. Ok? Então... Professor, uma pergunta ali. Pode fazer. Ali, se eu quiser convencionar sempre o que está chegando positivo e o que está saindo negativo, pode ser? Tá certo? Não tem problema. Tá? Não tem problema isso. Tá. Tá? E que nem mais ou menos ficou ali no teu, né? Ali ficou chegando ali o Q2 e o Q3, daí saindo negativo, no caso. No ponto Aqui C. ficou convencionado que chegando é positivo, ou seja, está contribuindo para o nó é positivo, e que está saindo do nó negativo. Tá? Negativo. E com relação à malha, positivo é aquela que convencionou o sentido horário e negativo o sentido anti-horário. Tá? Para ver a soma das perdas de carga no anel aí. Aí algumas regras aqui, depois vocês leem com calma. Ok? Pessoal, tem um exercício do livro do Milton que deve já estar disponível ali para vocês no Moodle. Podemos até confirmar aqui, vamos ver. Aqui no exercício Red Cross deve estar. Vamos ver qual foi que a gente resolveu aqui. Isso, está resolvido o exercício aqui, então. Esse aqui eu copiei do livro, tá? Mas tem a tabela com a resolução dele, tá? A tabela foi adaptada para a rede malhada. Tá? A mesma planilha de cálculo que a gente usou
para rede ramificada nas aulas anteriores, a gente está usando aqui para malhada. Vou ver aqui. Só adaptado aqui, então. Ah, isso aí tá nessa aula ali, na aula de hoje aí. Tá lá no... Tá aqui com o número de interações e aqui tá... Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Tá aqui, tá? Já resolvido aqui para que são os dados desse projeto especificamente. De qualquer forma, é bom olhar lá no livro do... Se bem que eu copiei, até copiado o livro ali, esse exercício, tá? Esse seria o método hard cross. No projeto de vocês, você não precisa usar esse método, pode usar direto o método do seccionamento fictício. Deixa eu só fechar aqui algumas agora para... Pessoal, então, aqui voltando para o método do seccionamento fictício, olha só, pequenas comunidades, até 5.000 habitantes. Na realidade, não é tão pequeno assim, né? É o projeto de vocês ali, o projeto de vocês tem bem menos que isso, deve ter ali uns 30 lotes, tem menos de 200 habitantes, tá? O que é o método de seccionamento fictício? É uma simplificação. Nós vamos pegar a malha e fingir um seccionamento ali. Vamos fingir como se fossem dois capes se encontrando num determinado ponto. A gente tem que saber escolher esse ponto, tá? E aí a gente projeta como se fosse, a gente dimensiona, aliás, não projeta, mas dimensiona como se fosse uma rede ramificada. Ok? Então consiste basicamente na transformação fictícia, volto a repetir, pessoal, só para fins de dimensionamento. Basicamente na transformação de redes malhadas em redes ramificadas para efeito de dimensionamento somente. Tá? Aqui tem a sequência de cálculo, ok? Nós vamos fazer agora em aula. Então, esboce o traçado da rede na planta baixa da área a bacer, isso a gente tem que fazer mesmo se fosse ramificada, né? Lance os trechos definitivos, os quais normalmente serão limitados pelos pontos de encontro do nós ou máximo 300 metros de distância. Letra aqui. Identifica-se para cada nó a cota topográfica, isso também vocês vão ter que fazer mesmo que fosse ramificada, tá? Transformam-se as malhas existentes na rede em sequências ramificadas, ficticiamente, de modo que os seccionamentos sejam localizados de tal maneira que a água faça o menor percurso possível. Numere-se os trechos com algarismos arábicos a partir do número 1. Isso é importante saber numerar também. Isso tanto para ramificada quanto para malhada. E coloque-se na planilha todos os trechos expostos em ordem crescente de numeração. Então, isso aqui vale a pena vocês seguirem esse passo a passo nos primeiros exercícios, pessoal, mesmo que seja para rede ramificada, tá? Só não vai fazer o seccionamento fictício, obviamente. Aqui, pessoal, aqui, a partir da 8 aqui, é o seguinte, isso aqui é para quando a gente vai fazer o cálculo pelo método da vazão linear. O que é isso? É quando eu não sei exatamente os lotes, eu sei a população total do meu loteamento, lá do meu bairro, por exemplo, mas não sei quantos lotes tem em cada trecho. Então, aí o que eu faço? Eu pego essa população total, a vazão que eles consomem, divido pelo pelo comprimento, pela extensão de rede, aquela rede que está abastecendo as casas, tiro fora aquelas que não têm a vazão em marcha, tá? Somo esse comprimento e divido, então, essa soma aí, faço a vazão total dividido por essa soma desses comprimentos, tá? E aí você chama uma vazão linear. Para cada trecho eu vou multiplicar, então, o comprimento do trecho por essa vazão linear e vou achar a vazão do trecho. É o que está aqui explicado, ó, que é a taxa de distribuição em marcha, que é a vazão dividido pelo L, que é o comprimento da rede. Nós vamos fazer um exercício para você entender melhor. Calcula se a vazão fictícia para cada... Aqui tá, aqui não. Aqui tudo normal.
Aqui, ó. Onde é que fala que vai ficar? Está explicando o que a gente vai fazer. A gente vai cortar essa rede ficticiamente em um determinado ponto, conforme a gente viu, escolhido de forma criteriosa, tá? E vamos verificar se tu tem uma pressão vindo de um lado e no mesmo ponto, na realidade é o mesmo ponto do teu projeto, tu vai cortar. Então tu vai ter como se tivesse dois capes, um encostado no outro, tá? Um vindo de um lado, outro vindo do outro. A diferença de resultado de pressão entre um e outro não pode se afastar mais de 5%. Tá? Isso quer dizer que o módulo entre um e outro. Então, e aí, se isso ocorrer, está bem projetado, pode seguir o teu projeto. Tá? Caso essa condição não seja satisfeita, os cálculos deverão ser refeitos. Aí tu pode, inclusive, mudar o local do seccionamento. Tá? Olha aqui, ó, pessoal, aqui é um exemplo. Tu tem uma rede assim, ó. Tá? Olha só, vocês concordam comigo? A água está saindo aqui do reservatório, está vindo para cá e fazendo isso, ou ela está vindo para cá, entrando aqui, fazendo isso? Ou está vindo para cá, daqui distribui para cá e daqui vem para cá e para cá, tá? Dentro desse nó aqui, dessa malha aqui, desse bloco, vamos chamar de anel, acho que é o nome mais adequado, dentro desse anel aqui, a gente não sabe o caminho da água. Tá? Então, nós temos que fazer um seccionamento aqui, ó. Aqui a gente estabeleceu um determinado caminho da água. Tá? Aí seccionamos ali, por exemplo. Olha aqui. Aqui é o seccionamento fictício. Tá? Como se a água estivesse vindo aqui ela estivesse parando e aqui ela estivesse vindo para cá. Ou podemos seccionar aqui. Ou seccionar aqui embaixo. Tá? Qual desses é o melhor? Olha aqui, ó, pessoal. Se eu escolher seccionar aqui, a água aqui vai fazer um caminho muito mais longo que aqui. Tá? Se eu seccionar aqui, a água vai dar toda essa volta aqui. Aqui ela já passou. Tá? Deixa eu ver. No final, aqui também. Se eu seccionar aqui, ó, a água vai dar toda a volta aqui e aqui ela vai entrar. Então, nós temos que escolher. Na realidade, eu acho que o melhor trecho seria seccionar aqui. Não está resolvido aquele ali. Mas não sei por que não está aparecendo. Tá aqui, ó. O melhor local para seccionar seria... Não, esse aqui é um pouquinho diferente. Seria esse trecho aqui, ó. E nesse caso aqui também. Tá? Só não foi, na apresentação não foi dada essa opção. Mas o melhor local para seccionamento seria aqui, ó. Aqui ficaria mais equilibrado. Viria até aqui e daqui viria até aqui. Tá? Seria o caminho mais próximo um do outro, mais parecido. Aqui só comparando, ó. A diferença aqui é 700 metros. Tá? A diferença aqui 400 metros de caminho. Da água vindo por aqui e vindo por aqui. Aqui 700 e aqui 300 metros. Tá? Aqui um outro exemplo, tá? Com mais de um seccionamento. E aqui o critério que a gente vai poder usar se está bem escolhido o nosso projeto. Tá? Vamos fazer um exercício, pessoal. Vamos ver se eu tenho um exercício, se é um desse que está resolvido aqui. Ó. Deixa eu ver o que eu disponibilizei para vocês. Só um minutinho aqui no mudo.
Qualquer dúvida, me interrompa, por favor. Professor, depois eu queria, se pudesse, tem um videozinho ali de uma estação de tratamento de esgoto. Eu compartilhar ali depois com os colegas, se desse olhar. Tá, tá. Vamos ver se sobrar tempo hoje, senão a gente vai falar um pouquinho sobre estação, mas de repente, quanto tempo leva o vídeo, mais ou menos? 2 minutos. Rapidinho. Ah, não, tranquilo. Ah, pessoal, eu acho que estão os 3 exercícios aqui disponíveis para vocês, tá? Aqui a gente até fez um exercício 1 resolvido e um exercício 1 com problema. Que aí, mudando a escolha do local. Vamos pegar um exercício desse então para fazer agora. Vejo que a planilha, nesse caso, é a mesma que a gente usou nas outras aulas, tá? Sem maiores problemas, porque a gente está transformando isso aqui numa rede ramificada. Tá, vamos só... Deixa eu deixar o hard cross aqui. Só um minutinho aí, pessoal. Tá, esse aqui mesmo, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o menor deles, acho que esse é o 1 mesmo. Não, é o 2. Vamos ver ali o 2 no projeto ali. Aqui, né? Acho que é esse aqui. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, vocês têm... todo mundo consegue abrir essa planta? Ali, consegue abrir isso está disponível na aula para você, da aula no Moodle ali, se vocês puderem abrir e deixar, que aí eu não vou ficar com ela aberta aqui. Para a gente tentar fazer o exercício. Deixa eu ver onde é que ela está para vocês. Está ali, acho que no PDF do método do seccionamento fictício, tá? O exercício 2, então. Aqui. Esse aqui nós vamos tentar resolver, tá? Se vocês puderem deixar ele já aberto para vocês, que aí eu vou deixar aqui de lado para mim também. E aí eu vou trabalhar na planilha. Vou deixar essa planilha de cola aqui para mim. Vamos abrir uma nova aqui. Pessoal, vocês conseguiram se organizar? Conseguiu cada um abrindo o seu computador esse exercício 2 aqui? Nós vamos tentar resolver ele, tá? Só vou abrir uma planilha em branco. E vamos fazer junto o exercício. Professor, ele está nessa última aula de hoje, ali, método seccionado, ali, isso? Isso aí. Esse aí mesmo. Vamos abrir em branco, vamos fazer todo mundo junto aí. Se a gente for errar, vamos errar junto, tá? Não quero ser responsabilizado.
Tá? Nós vamos fazer o exercício 2. Acho que é o slide 26, página 26 ali. Conseguiram achar? Sim, ele tá no PDF dos slides mesmo, né? Bem aquele que tu tava mostrando. Isso mesmo. Vamos abrir aqui. Mudo. Aqui, ó, pessoal. É esse aqui, ó. O PDF do método seccionamento. Abram esse na página 26. Ele está resolvido nesse Excel aqui, tá? Só que nós vamos tentar fazer do zero ali. Ok? Tá. Tem algumas coisas que a gente vai usar que é bom a gente já aprender também para o método, mesmo para rede ramificada, tá? Não tem problema. Primeira coisa, vamos numerar ele, tá? De montante para jusante. Aliás, de jusante para montante, tá? Vamos tentar usar a mesma numeração do depois que está no exercício mesmo, tá? Isso vai nos facilitar. Mas vamos... Deixa eu só olhar aqui. Estou colando aqui só um pouquinho, pessoal. Tá. Primeira coisa, vamos numerar. Vamos tentar numerar igual aonde foi numerado no exercício resolvido, tá? Então, é reservatório. Vamos começar, deixa eu ver aqui. Ponto 1 é cota 98. Olha só, nós temos que começar sempre por uma ponta de rede, tá? Então, nós podemos começar por aqui ou por aqui. Tá todo mundo vendo ali o mouse bem? Tá boa o tamanho, pessoal? Certo? Vou comentar um pouquinho. Sim, senhor, tá para ver. Tá. Então, aqui, ó. Aqui pode ser o 1 ou aqui, tá? Vamos adotar o 1 aqui para ficar igual como foi feito no exercício aqui. Então, aqui é 1, ok? Aí nós temos que seccionar, tá? Na realidade. Essa é a ideia. Já teríamos que fazer o seccionamento aqui, tá? Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos botar o 2 aqui, por enquanto. Não vamos pensar no seccionamento ainda aqui. 2, tá? 1, 2. Deixa eu ver onde é que está o... Tá aqui. 3 deve ser aqui, 99. Tá. É que, na realidade, a gente precisa seccionar, tá? Mas eu queria fazer um teste com vocês antes. Como é que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar resolvendo por aqui, ó. Vamos seccionar imaginariamente aqui, sem numerar. Olha só, se eu seccionar aqui, como é que fica o comprimento de um trecho? A água vai sair do reservatório, vai vir até aqui e vai chegar aqui, vai dar 500 metros, concorda comigo? Tá? Aqui eu seccionei. Se eu vier por aqui, então vai ter 200 aqui, 400 aqui,
700, 1.100. Não, desculpa, mais. 200, 400, dá 600. 600, 900, 900 mais 400, 1.300. Eu tenho que botar para carregar aqui. Não sei se vocês estão entendendo, pessoal. A gente tem que escolher, a primeira coisa que eu estou fazendo é escolher o local de... Seccionamento, entendi. Isso. Um minutinho que eu preciso carregar. Tá caindo. O professor ficou sem bateria? Tá sem áudio? Ele saiu, vai ter que entrar de novo. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, eu não tinha visto, o Note estava fora da tomada.